Cabeça, todo mundo aqui tem um jogo na vida que marca. Você tem vários, na verdade, mas agora eu vou te fazer a pergunta. Tu é entrevistado, agora você é entrevistado. Sim. O jogo da tua vida foi esse aí? Que marcou? Cabeça, foi sim. Eu tenho 3 jogos. Assim, 3 jogos que marcaram a minha vida, assim, sabe? Um, claro, foi esse, né? O jogo contra o Cruzeiro na final da Copa dos Campeões, que a gente foi pros pênaltis. Esse me marcou muito também, que entrei no segundo tempo. Naquele jogo tava, se eu não me engano, já tava 5-4 pra gente. Não, 5-4 já, 4-3. Foi 4, nem lembro, foi 4-3. Acho que foi 4-3 no tempo normal. Foi 4-3, foi 3 gols do Van Dijk e um do Jobs. Eu entrei lá no segundo tempo. E o outro jogo, cabeça, foi o jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, na final da Copa do Brasil em 2010. Então foi esses 3 jogos aí que marcou muito a minha vida. Assim, e eu também tenho 2 jogos que eu não joguei, que até hoje me lamento muito. Foi o jogo contra o Boca, na volta, que eu fui expulso, e o jogo contra o Santos no Barradão, que também fui suspenso no terceiro cartão, e não joguei a final na volta contra o Santos no Barradão. E aí foi esses 2 jogos aí que eu lamento até hoje, que eu não tenho poder de jogar. E aí eu pergunto pra você ainda também, qual foi o jogo que marcou a vida de vocês, assim? Cara, o meu teve um jogo pelo Remo, Campeonato Brasileiro Série B. Foi uma volta minha em 2004, no Bainão. O Santo André foi campeão da Copa do Brasil naquele ano ali, que tinha uma máquina. Contra o Flamengo. Tava 2-0 pro Santo André, isso. 2-0 pro Santo André. Eu entrei, como tinha acabado de retornar da Portuguesa, eu entrei faltando 10 minutos. Aí fiz 2-1, acho que aos 43 do segundo tempo. No Bainão? No Bainão. Cara, tinha muita gente aquele dia. Eu acho que aos 50 eu empatei, fiz 2-2. Fiz 2 gols em 10 minutos, assim, coisa que ficou marcada aquele dia. Tu entrou no segundo tempo. Entrei, faltava 10 minutos, era meu retorno, né? Sim, então eu tinha acabado de chegar, nem treinei, já fui pro banco e aconteceu aquele dia. Aquilo ali pra mim foi uma loucura, cara. Acho que quase derrubo o Bainão naquele dia. E contra uma equipe muito qualificada. E aí tem o jogo do Curitiba, que pela Série A, que eu jogando contra o Grêmio, foi um jogo que a gente ganhou de 1-0, fiz o gol contra o Grêmio, o goleiro era o Danley. Um jogo que rebaixou o Grêmio naquele ano, pra Série B, e nos colocou em terceiro colocado na Série A, que a gente conquistou a vaga na Copa Libertadores, né, em 2003. Pô, bacana. E outro aqui, eu já lembrar, que agora eu tava pensando aqui num também que... Lá no Peru. Não, no Peru foi só... Cara, e tá aí, tem um jogo que é bem interessante. O Laís, nós tava no... Olha só essa história aqui, lá. Vou até tentar resumir. Meu terceiro ano no Canadá, foi o ano que o Laius foi, o FIT. A minha esposa só conseguiu entrar no Canadá no terceiro ano, por causa do visto. Os 2 primeiros anos eu fui só e não conseguia. Sim. E ela chegou no Canadá naquele terceiro ano, com uma semana, minha filha no colo ainda. Chegou o time do Milionário. O time do Milionário foi fazer um jogo festivo contra o... Barcelona de Guayaquil, né? De Guayaquil, das 2 comunidades, colombiana e equatoriana. E o time do Milionário só chegou a metade da delegação. E aí foram lá no nosso time, pediu alguns jogadores pra compor o elenco do Milionários. Exatamente. Aí levou, acho que foi eu, tu e o Fit, não sei. E o Denis. Não, eles falaram que tinham jogadores brasileiros jogando no Toronto. E aí acabou que a gente foi compor o elenco do Milionários. E, pô, vários jogadores de seleções lá, o Córdoba, o goleiro, enfim, o João Hurtado, do Equatoriana. E a gente lá no time do Milionário, sabe? Mas a nossa ideia era ficar no banco, né? Sim. O atacante dos caras passou mal. E o Tique Garcia, que era um baixinho lá, falou assim, rapaz, esse brasileiro aí, eu falei, vai jogar titular. E eu fui jogar pelo Milionários, cara, sem conhecer os caras, só de televisão, né? Sim, sim. E graças a Deus foi 2-2 o jogo, né? Fiz uma boa partida naquele dia. Bateu umas faltas bonitas, não foi? Foi, e aí aconteceu que chegou no vestiário lá, o Tique Garcia falou assim, vou te levar. Me levar, rapaz? Tô com um contrato aqui, aí os empresários que montaram o jogo lá, eram nossos amigos lá, não, pô, os caras vão te levar, o time tá brigando pela Libertadores lá, o dinheiro era bom. E pra mim chegar em casa e falar pra minha esposa que ela tinha acabado de chegar no Canadá com uma semana, eu falei, ó, tô indo embora. Aí eu falei, Rosa, parece uma proposta irrecusável, eu tenho que ir pra Colômbia agora. Tu vai voltar pro Brasil? Eu assim, não vou não. Vou ficar aqui. E eu não podia levar ela porque ainda ia passar 10 de adaptação, porque em Bogotá são 2.800 metros de altitude. Então muitos jogadores vão pra lá e não se adaptam. Cara, a cabeça foi uma experiência de louco. Chega a altitude, a gente pensa que é brincadeira. Eu andava, sangrava o nariz. Quando eu treinava, os caras perguntavam, e aí, brasileiro, tô tranquilo? Eu falei, não, tranquilo. E o nariz sangrando, cara, enxugando. Porque era o desejo de eu ficar, porque era um grande clube. E aí sim, a minha estreia pelo Milionário. Eu até lembrei agora aqui, na minha estreia no Milionário, eu fiz 2 gols lá e já cheguei assim, foi um clássico lá, sabe?
E graças a Deus, assim, Bacana. posso dizer que a gente deixa o nosso nome lá. Sim, E sim. aquilo que eu sempre falo pra ti, você deixa as portas abertas e Não, quero um dia sem poder dúvida. voltar lá na Colômbia pra rever alguns amigos e um clube que marcou na minha vida, que foi um dos maiores que eu joguei também. Remo, Curitiba e Milionários. Então, bacana. E tu, primo? Olha, eu tive alguns jogos, acho que dos 3, assim, que ficou histórico na minha cabeça, na minha carreira. O primeiro foi a final da Taça Belo Horizonte, pelo Flamengo, com 20 anos de idade. Eu tinha, na época, 18. Sim. A gente foi campeão em cima do Atlético Paranaense. Um título que o Flamengo não tinha fazia muitos anos, né? Do Sub-20. Foi lá no Mineirão o jogo. A gente foi campeão em cima do Atlético Paranaense. Esse foi o primeiro, assim, que eu falei, caraca, mano. Há um ano atrás eu tava lá no APU, jogando no Toquinho, naquele campo lá da Pissarreira. E hoje eu tô aqui no Mineirão, jogando pelo Flamengo, sendo campeão. Então, quando a gente olha pela lateral, assim, a gente vê aquela multidão. Foi isso que eu pensei no jogo contra o Boga também. Não é isso? Tu olha assim, rapaz, o que eu tô fazendo aqui, rapaz? Como é que eu cheguei até aqui? E outra, sem empresário, sem nada. Só Deus pra explicar uma situação dessa. O segundo foi campeão paraense em 2014, inclusive tu tava no Paysandu, né? Aquele elenco. Foi um jogo que me marcou muito, que foi minha estreia como titular. Sim. E a gente foi campeão paraense, então passa um filme na cabeça da gente, como o Elinho estava acabando de falar. A gente que é paraense, a gente sonha, a gente que é do interior, sonha em jogar em Remo Paysandu, né? Fazer história como tu fez, como o Elinho fez, como eu fiz. Sim. E a cereja do bolo foi que o meu pai e minha mãe nunca tinham ido no estádio, nunca tinham ido no Mangueirão. E eles estavam naquele jogo lá, meu pai é remista, queria mandar um beijo pro meu pai, que talvez está assistindo a gente. Com a minha mãe, Ivani. O meu pai estava na arquibancada e quando o juiz apitou campeão paraense, me passou um filme na cabeça. Foi o primeiro título? Aqui sim, foi o meu primeiro ano no Remo, Meu primeiro título paraense. Aí acabou, o juiz apitou, eu peguei, tirei minha camisa e fui para arquibancada onde meu pai estava. Meu pai quase infarta de tanta felicidade. Tirar isso, E esse foi o jogo assim que me marcou muito pelo fato do meu pai estar me assistindo, né? Pelo fato bacana, a família, dele ser remista. Sim. E o outro foi a Copa Verde, né? Pelo Remo. Sim. Aquele jogo contra o Cuiabá, né? Foi um jogo assim que marcou muito a minha carreira, porque nós ganhamos o Cuiabá no primeiro jogo de 4-1. Sim. Pelo devido ter pego o terceiro cartão, não pude jogar a final, mas eu estive lá e foi aquele coisa histórico. E o outro também foi pelo Paysandu. Sim. Copa Verde também, semifinal de Copa Verde, Paysandu e Remo. Ganhamos de 4-2 esse jogo, no Mangueirão lotado, né? Havia uma pressão muito grande em cima de mim, porque o ano seguinte eu estava no Remo, atravessei o Paysandu. Eu lembro. E a gente foi para Maia. Exatamente. Inclusive, tu foi o... Sim, sim. Tu foi o responsável pela essa travessia. Muita gente que não sabe, mas tá sabendo agora. O maior responsável por ter atravessado do Remo pro Paysandu foi o Vans. Através do Maia, conversamos. E aquele jogo ali ficou histórico pra mim, porque eu tava no Remo, aí logo esse dia eu tava sendo muito cobrado. Muita gente achou que eu não ia conseguir jogar no Paysandu, porque pelo fato, muitas críticas. A torcida querendo me matar do Remo. E foi um jogo, e logo em seguida nós fomos jogar contra o Gama e fomos campeão da Copa Verde. Quer dizer, a Copa Verde em 2014 a gente perdeu, em 2015 a gente perdeu, e no ano seguinte eu fui campeão pelo Paysandu. Então foram os jogos assim que ficaram na minha memória.